Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Monja Maria Cecília Bage. Capítulo 10. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo na chegada a Nazaré até o seu 29º ano de vida. Súplicas e orações. Tendo chegado a Nazaré, como já disse, ia pedindo ao Pai por toda aquela cidade, como voltava a habitar ali, de onde estivera ausente por breve tempo, assim se dignasse restituir logo as suas graças, luzes e consolações às almas às quais ele as subtrai, em prova da fidelidade delas, para proveito das mesmas e para sua maior glória, como eu me afastara da pátria em vista da maior glória de meu Pai, a fim de que se manifestassem as obras admiráveis que em mim operava. Pedi-lhe ainda que concedesse luz a toda aquela cidade, no intuito de que se prevalecesse do grande benefício que lhe concedia meu Pai, ao fazer com que eu habitasse no meio dela. Supliquei-lhe ainda comunicasse luzes a todos aqueles que são favorecidos e enriquecidos das graças de meu Pai, e que por sua inocência e pureza se tornam dignos de que neles habite e permaneça o nosso espírito, a fim de que reconheçam tão grande dom e graça especial, agradeçam ao Pai e procurem conservá-la, crescendo nas virtudes e perfeições. O Pai atendeu-me em tudo com muita benignidade e amor. Logo que chegamos à casa onde morávamos, imediatamente entramos, tanto eu como minha querida mãe José, prostrados em terra no lugar onde costumávamos orar juntos e fazendo profunda adoração ao Pai. Unidos, agradecemos-lhes pelo cuidado e providência paternos para conosco naquela tribulação e pela chegada feliz à pátria. Cada um de nós depois orou separadamente. Pergunta sobre a vontade do Pai. Roguei ao Pai declarasse-me a sua vontade e como devia portar-me no tempo em que havia ali de permanecer. Sabia tudo, não obstante fazia essa parte relativamente ao Pai para mostrar-me submisso e obediente para com Ele, em tudo e por tudo dependente de suas divinas ordens. Ofereci-lhe esta minha submissão e sujeição de vontade em suplência por todos aqueles que em suas atividades não querem submeter-se à vontade e ao beneplácito de meu Pai, praticando sempre a sua vontade própria sem procurar entender primeiro qual seja a vontade divina. Agindo desta maneira, desagradam muito ao Pai, suas obras jamais são perfeitas e não têm bom termo. Ao fazer esta oferta ao Pai, supliquei-lhe se dignasse enviar luzes a cada um, a fim de que, cientes da obrigação de recorrerem a Ele e mostrarem-se submissos, façam-no, conhecendo ainda a necessidade que tem de sua ajuda e do cumprimento de sua vontade em todas as suas ações, a fim de que saiam perfeitas e tenham o termo esperado, recorram antes a Ele por meio da oração. Entendendo a vontade divina, depois a executem livremente. Pedi ainda ao Pai que se mostrasse favorável a todos aqueles que a Ele recorrem para entenderem a sua vontade e o seu beneplácito, fazendo-os entender e dando-lhes luzes para conhecerem claramente tudo aquilo que Ele deles requer. Eles depois, cumprindo a vontade do Pai, fiquem consolados, pois Ele lhes dá o seu favor e abençoa-lhes as ações. O Pai prometeu-me fazer tudo isso. Na verdade, Ele o executa naqueles que se comportam para com Ele, quais verdadeiros filhos, recorrendo a Ele de boa vontade, com ânimo pronto a sujeitar-se em tudo à sua vontade e executar quanto compreendem ser beneplácito seu. Muitos, porém, não experimentam estas graças. Assim é porque a vontade deles não está inteiramente pronta e executar a vontade do Pai, retendo a si muito de si próprio. Tal atitude os priva das graças que eu lhes mereci, que pedi por eles. Porque se tanto se digna dar-lhes o Pai e tão liberal se demonstra, é grande perversidade eles não quererem depois mostrar-se liberais para com o meu Pai de volta, despojando-se eles, de fato, de sua própria vontade
e entregando-se inteiramente ao divino beneplácito. Orei muito por esses perversos e tive por eles grande pesar, tanto mais por ver sempre vãs as minhas orações para muitos que permaneceriam em sua dureza e obstinação. No entanto, jamais deixei de fazer tudo aquilo que o amor, a compaixão e a grande caridade me sugeriam, por mais que visse a ingratidão deles para comigo e a pouca correspondência às graças merecidas em seu favor rogadas por mim ao Pai. A vontade do Pai. Prosseguindo em minha oração, eu ouvi do Pai ser sua vontade, que eu morasse ali com minha querida mãe, com José, seu esposo, e lhes fosse sujeito. Recebi esta ordem com muita alegria, humildade e conformidade ao seu querer, e por mais que o amor dedicado ao Pai me fizesse desejar ir pelo mundo todo a pregar as suas misericórdias e as suas grandezas, para que fosse por todos conhecido e amado, não obstante, aceitei sua ordem com muita alegria, contendo-me de viver ali solitário e desconhecido, como se fosse homem simples e vil. Ofereci esta resignação ao Pai, tanto mais que conhecia o sumo gosto que tinha nisto, e pedi-lhe que desse aos meus irmãos a graça particular de que também eles, na ocasião dada, se conformem com a sua vontade, e principalmente aqueles que têm o desejo de ir manifestar as suas grandezas, reconhecendo-se hábeis pelos talentos que o Pai neles depositou. Se forem impedidos de qualquer modo, contentem-se de viver desconhecidos e retirados, alegrando-se de fazer quanto lhes é ordenado, e humilhando-se nos fatos que o Pai dispõe e permite para seus altíssimos fins. Supliquei-lhe ainda, desse a todos aqueles que devem viver sujeitos a seus superiores, os quais via então todos resignação e submissão à vontade de quem os dirige. Assim como eu, para obedecer ao Pai, contentei-me com viver submisso à minha mãe e a José, apesar de ser o Filho de Deus verdadeiro e, portanto, independente de qualquer criatura. Assim também estes se contentem em conviver submissos aos seus superiores, mesmo se inferiores a si, tanto em talentos como em qualquer outra coisa, em sujeição não tenho em mira senão o cumprimento da vontade de meu Pai. Manifesta aos seus a vontade do Pai. Obtido tudo isto do Pai e rendidas as devidas graças, também por parte de todos aqueles que tivessem recebido tudo quanto eu havia pedido ao Pai, terminei a minha oração e falei à minha querida mãe e a José, assinalando-lhes a vontade de meu Pai de que eu vivesse com eles e fosse-lhes submisso. Por isso disse-lhes: eis-me aqui, pronto a executar quanto me for ordenado por ambos. Viverei em tudo, submisso às vossas ordens. Exercei, pois, para comigo aquele ofício que vos confia meu Pai, que é de meus superiores, enquanto eu nada farei se não me for ordenado por vocês. A divindade que em mim descobri vos sirva de raro exemplo de humildade, enquanto vedes um Deus dependente de vós e submisso em tudo às vossas ordens. Não façais, contudo, que isto vos sirva de impedimento para exercerdes o ofício de superiores relativamente a mim, enquanto deveis encarar-me também como vosso filho e súdito, havendo eu me humilhado e submetido de bom grado a esta ordem do Pai Celeste. Vós também submetei-vos de boa vontade ao vosso domínio. Sei que este ofício vos causará grande confusão, mas isto vos proporciona também humilhar-vos mais na presença de meu Pai, ao refletirdes no abaixamento de um Deus humanado que, sendo dono absoluto do mundo inteiro, se sujeita às suas criaturas, quer depender em tudo de suas ordens e viver a elas submisso. Coupe-vos tão grande sorte de mandar no Filho de Deus e em Deus mesmo. Reconhece, portanto, a fortuna e graça particulares concedidas por meu Pai a vocês, agradecendo-lhe continuamente e obedecendo perfeitamente às suas ordens, sem abster-vos pela consideração de minha majestade e de vosso nada, de exercer aquele ofício que meu Pai vos confiou de superiores relativamente a mim, seu verdadeiro e dileto filho. Enquanto falava desta forma, minha querida mãe e seu esposo José, seus corações desfaziam-se em lágrimas e ficavam repletos de júbilo ao ouvir-me falar com tanta graça e amor. Enchiam-se ainda de confusão e rubor, ouvindo que deviam exercer para comigo o ofício de superiores. Como eram humildes!
e alheios ao mínimo pensamento de mando. Mesmo entre si, sentiam pena muito grande ao pensarem que deviam mandar em mim, que consideravam seu Senhor e Deus e adoravam e respeitavam enquanto Criador e Redentor, apesar de lhes ter obtido eu, da parte de meu Pai, a graça de me dedicar em afeto como um verdadeiro filho. Todavia, a majestade que em mim descobriam e a divindade na qual já criam os atemorizava e superava grandemente o amor que me devotavam como seu filho. Animados, porém, pela graça, amor e afabilidade que eu possuía e pela ordem de meu Pai com toda a resignação, abraçavam quando meu Pai lhes ordenava e mostravam-se prontos a executarem a vontade divina e exercerem um ofício de superior para comigo. Exerceram-no sempre, em todo o tempo que permaneci com eles. Exerciam-no, contudo, com tal humildade que de cada vez que me mandavam fazer qualquer coisa, eram suas almas enriquecidas de muitos graus de graça, por causa da humildade que sentiam em si mesmos e pela confusão, superando a repugnância proveniente da humildade a respeito de si mesmos. Praticavam uma generosidade mais do que humana ao darem-me ordens, mas mantendo o pensamento fixo no cumprimento da vontade divina, superavam tudo e adquiriam grande mérito. A recompensa. Após havê-los consolado e animado a cumprir a vontade de meu Pai, manifestei-lhes a recompensa que dele obteriam pelo cuidado com minha pessoa, de manter-me e procurar-me o sustento indispensável à conservação da minha humanidade, visto querer o Pai que eu estivesse sujeito às leis comuns de todos os filhos de Adão, a saber, necessitar de alimento para conservar a vida natural, embora pudesse viver sem isso, por causa da divindade que havia em mim. Não me utilizei deste recurso por querer sofrer fome, sede, frio e calor, necessidade do sono, a fim de oferecer ao Pai todos estes sofrimentos em prol do gênero humano. Quis sofrer a fadiga e a tribulação, pois ao afadigar-me no ofício de carpinteiro junto com José, sentia muito cansaço, por ser minha humanidade muito delicada e também mais sensível do que a de qualquer outra criatura, por mais delicada que fosse. Prontifiquei-me novamente a ajudar a José no trabalho e a fazer os serviços necessários à minha querida mãe. Ao ouvirem estas palavras, prostraram-se por terra, pedindo-me que me dispensassem desta fadiga. Ofereceram-se para trabalhar tanto como a sua como para a minha manutenção. Declarei-lhes ser a vontade de meu Pai que me exercesse naquele mister, e eles se conformaram com a vontade divina. Deveres dos pais. Terminado este discurso e combinado de modo como unidos devíamos nos portar, voltei-me para o Pai, ofereci-lhe tudo o que se passava entre nós naquele tempo e a conformidade de nossas vontades com a sua vontade divina. Depois, roguei-lhe que, pelo aprazimento que tivera com isso, se dignasse dar a todos os genitores sentimentos semelhantes que dera a minha querida mãe e ao seu esposo José, a saber, de criarem os filhos, mantê-los e exercer relativamente a eles o ofício de superiores, pelo fim reto, isto é, do cumprimento da vontade de Deus, não por interesse, nem por outros fins baixos e vis, mas porque meu Pai lhes concedeu os filhos, a fim de serem criados no seu santo temor e amor. Assim meu Pai poderá servir-se deles, depois em vista da finalidade para a qual ele os colocou no mundo, atraí-los ao estado de vida que ele, ab eterno, lhes destinou, para conduzi-los à eternidade feliz. Supliquei-lhe ainda comunicar-se-lhes luzes, no intuito de exercerem ofício de superiores relativamente aos filhos, não como senhores absolutos, pois Deus é o dono absoluto de todos, mas como seus superiores, encarando a prole como filhos e imagem de Deus. Por este motivo, devem respeitá-la e ter para com ela a atenção devida aos filhos de Deus, o amor natural, o domínio com ela e a atenção devida aos filhos de Deus, o domínio e a liberdade relativos à prole, não os faça perder o respeito e a caridade que lhes cabe enquanto filhos de Deus. Além disso, pedi-lhe que lhes concedesse total desapego quanto à prole, de modo a se debilitar e moderar o amor natural, não predominante no coração dos genitores, e moderar o amor natural. Despojados este do amor natural, deixem aos filhos a liberdade de servir ao meu Pai, segundo o estado e a função aos quais ele os chama e onde os quer. O Pai tudo me prometeu e falo com grande misericórdia e amor, mas como correspondem mal a estas graças.
Em maioria, os genitores, os pais, deixam-se vencer pelo amor natural, o domínio, o interesse e outras paixões. Põem obstáculos às graças de meu Pai que não produzem os efeitos que produziriam se lhes fosse todos obedientes e dessem ouvidos às inspirações divinas e às luzes interiores, bem como as pessoas destinadas por meu Pai a ensinar-lhes o modo que devem educar a própria prole e se portar para com ela no cumprimento da própria obrigação e da vontade divina. Senti por causa deles grande pesar, vendo desordem tão grande, e como por este motivo haveria no mundo tanta perversidade. Via também o castigo preparado por meu Pai para aqueles pais que educam tão mal a prole, que maltratam e não cumprem a própria obrigação. Pedi ao Pai com grande instância que tivesse compaixão deles e usasse de misericórdia. Naquele instante, o Pai fazia-me ver as misericórdias quase infinitas que usaria em relação a cada um e a paciência em suportar tanta desordem. Agradeci-lhe por parte de todos. Deveres dos filhos. Pedi-lhe depois que não desse menos luzes e graças aos filhos do que aos pais, para que entendam a obrigação relativamente aos genitores e mostrem-se filhos obedientes, respeitadores, honrados, honrando como superiores os seus pais, causa do seu segundo ser. Pedi muito ao Pai em favor deles, e impetrei-lhes muitas graças. Afadiguei-me muito em orar por eles, porque verifiquei também nos filhos grande desordem e perversidade relativamente aos seus pais. Para muitos foram frutuosas as minhas orações, e não foram rejeitadas as graças que lhes mereci da parte de meu Pai, porque de fato eles as aproveitaram. Mas quantos são os que não só não as aproveitam, mas as desprezam e delas não fazem conta alguma? Até ao contrário, muitos deles se servem para ofenderem mais ao Pai. Dores do coração de Jesus. Um dos pesares que mais me afligia no meu coração era ver que muitos se serviriam das graças que eu lhes merecia e obtinha do Pai para ofendê-lo mais. As mesmas graças que, bem empregadas, lhes mereciam um prêmio, mal utilizadas, se transformavam em matéria de castigo por causa da perversidade deles. Quanto me afligia verificar essa desordem em muitos, e quanto pedia ao Pai se compadecesse deles e não os castigasse conforme mereciam. O Pai, vendo-me em tamanha aflição, atendia-me e fazia-me ver como os castigaria com misericórdia e reteria ainda muitas graças e favores que previa haverem de ser mal empregados, para não ter motivo de castigá-los mais severamente. Agradecia ao Pai em nome de todos e louvava e exaltava sua infinita misericórdia e bondade. Fazia-me depois ver todos aqueles que as aproveitariam e se serviriam bem das graças por mim merecidas no fito que me consolara ao meu Pai no meio de tantas aflições, e dizia-me: vê, amado filho, como as tuas súplicas não são inúteis para todos, e as graças por ti impetradas produzem efeito em muitos. Vê quantas almas vais continuamente adquirindo por meio de tuas orações, aproveitando as graças por mim concedidas às tuas instâncias e por teus méritos. Vão se encaminhando pela via daquela glória que há de conquistar com tua morte. Consolando-me muito as palavras de meu Pai e animavam-me cada vez mais a pedir-lhe novas graças e favores para todos os meus irmãos. Agradeci ao Pai ter me consolado e animado, e pedi fizesse o mesmo com todos aqueles que rezam e oram pelos pecadores, para que se consolem, porque se observa que em muitos não produzem efeitos as suas súplicas. Saibam que não são inúteis para todos, mas em relação a muitos produzem efeito, principalmente quando são emitidas com finalidade reta, a saber, o desejo da glória de meu Pai e a salvação das almas redimidas com meu sangue. O Pai tudo me prometeu, e eu o louvei e agradeci-lhe. A refeição frugal. Havendo obtido tudo isto de meu Pai, chegada a hora de tomar alguma refeição para conservar minha humanidade, muito debilitada pelos sofrimentos daqueles 3 dias no templo, tomei algum alimento junto com Maria e José no ato de nutrir-me. Trouxe-lhes muito consolo, pois fitavam-me com grande júbilo de coração, não acreditando ter-me de novo em sua companhia e ver-me à mesa como anteriormente. Apesar de ser nossa comida pouca e ordinária, não obstante minha presença bastava para tornar-lhes tudo agradável e suave. Enquanto estávamos comendo, discorria sobre as grandezas de meu Pai. Enquanto se nutriam os corpos, as almas se alimentavam mais da palavra divina ouvida.
Com sumo silêncio escutavam tudo e conservavam no coração. Sempre que tomávamos alimento para sustentar a natureza humana, fazia com que entendessem algo de grande a respeito de meu Pai, discorrendo sobre os seus atributos e as perfeições divinas. Assim suas almas cada vez mais se inflamavam de amor ao meu divino Pai. O corpo se nutria e a alma era santificada. O Pai Celeste tinha nisto grande aprazimento, e eu lhe pedia que por aquele prazer se dignasse insinuar e inspirar meus irmãos idêntico sentimento. No ato de alimentar o corpo, procurem refazer também o espírito com santos discursos, ou de outro modo, conforme lhe aprovesse mais, a fim de que ele, por aquela ação inteiramente material e ordinária, fosse glorificado e tivesse com isto o gosto de vê-la espiritualizada através de santos pensamentos e raciocínios espirituais. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não deixou nem deixa de fazer, inspirando a todos sentimento semelhante, especialmente aos escolhidos, para serem utilizados em questão de sua glória e para exaltação de seu nome, e tornaram-se chefes de agremiações santas. Em consequência, puseram efetivamente em prática tão santo modo de pensar, isto é, que no tempo da refeição exista alguém para manter a comunidade ocupada em ouvir a palavra divina, ou outros assuntos espirituais, proveitosos à alma. Ao nutrirem o corpo, fiquem confortado igualmente o espírito, e com aquela ação seja glorificado o Pai que nela se apraz. O Pai fez-me ver, então, todos aqueles que praticariam tão santo exercício e se prevaleceriam da graça que lhes obtive. Alegrei-me muito ao vê-los em tão grande número. Meu consolo, porém, se amargurou ao verificar também o número daqueles que não só não aproveitariam esta graça, mas que ao comerem não teriam outro alvo senão satisfazer a gula, e praticam esta ação justamente como animais, sem o fim verdadeiramente requerido, que consiste só em conservar a vida para poder servir ao Pai. Então vi todas as desordens de tal gênero que cometeriam todos os meus irmãos e as muitas ofensas que deste lado receberia o Pai. Senti imenso pesar para aplacar a ira do Pai. Ofereci-lhe tudo o que em tal ação eu praticava. Ofereci-lhe em desconto das ofensas que neste ponto lhe afligiam todos os meus irmãos. Como a referida ação tinha mérito e valor infinitos e acarretava muito aprazimento ao Pai, com estas ofertas ele muito se aplacava e satisfazia, por parte de todos aqueles pelos quais eu lhe oferecia. Agradecia-lhe depois o amor paterno, a imensa caridade, e oferecia-lhe agradecimentos em nome de todos. O Pai os recebia com muito gosto por serem oferecidos por mim, seu amado Filho. Expansões de Maria e de José. Terminada a refeição, juntos rendemos graças ao Pai por nos ter alimentado com providência paterna. Entretive-me com a minha querida mãe, José, ouvindo quanto haviam sofrido nos 3 dias em que estiveram sem minha pessoa, isto é, a declaração do pesar e das angústias do seu coração. Estava a ouvir com grande compaixão, embora soubesse tudo, não obstante deles o consolo, e para desafogarem a pena de seu espírito, que ele suportara durante esses 3 dias. Depois, genuflexo em terra, pediram-me que não me afastasse mais deles e não lhes desse motivo de tamanha dor. Prometi não mais deixá-los, e como declarava viver submisso a eles, assim observaria a promessa, pois sem o beneplácito deles nada faria, se no entanto o Pai Celeste não me ordenasse. Assegurei-lhes tudo, contudo, que assim como meu Pai me ordenava viver submisso a eles, assim não disporia coisa alguma a meu respeito, sem dar-lhes aviso prévio. Louvores vespertinos e súplicas. Consolados com essa promessa e rendidas as graças ao Pai, cada um de nós se retirou para repousar um pouco e dar à natureza o requerido necessário para conservar-se em vida. Antes, porém, de ir cada um ao próprio retiro para repousar, cantamos juntos os louvores do Pai, como costumávamos, com suma ordem, conforme foram anteriormente estabelecidos. Cada qual se retirou para algum repouso, tanto mais que estávamos exaustos, pelo cansaço da viagem e pela aflição. Pus-me antes a orar e suplicar ao Pai pela salvação de todos os meus irmãos e de cada um em particular, e ofereci-lhe tudo o que havia feito a minha querida mãe e seu esposo José, principalmente ouvir suas angústias e aflições e consolá-los. Pedi, se dignasse também ele ouvir as angústias e aflições de meus irmãos e consolá-los quando recorrem a ele e com humildade desafogam os seus pés o pesar do coração. O Pai prometeu-me fazê-lo, ademais fez-me saber que não haveria quem, se acaso
lhe manifestasse a própria aflição, deixasse de ser ouvido com amor paterno e não ficasse inteiramente consolado. Tive muito consolo pelo que o Pai me prometeu e vi que efetivamente tudo seria fielmente realizado. Afligi-me, todavia, ao ver que a maioria de meus irmãos perderia esta graça por própria culpa. Se estão aflitos e angustiados, desafogam o pesar junto das criaturas, das quais pouco ou nenhum alívio podem receber. Bendigam as criaturas o que abundantemente podem receber do seu Criador. Sirva-te isto, esposa minha, de instrução. Em todas as tuas angústias, aflições, tanto espirituais como temporais, jamais volvas o pensamento às criaturas. Não procures delas alívio, desafogando com elas a angústia do teu espírito, mas recorre a todas as circunstâncias ao Pai Celeste. Com ele desafoga a tua pena, dele busque remédio e alívio, e serás plenamente consolada, teu espírito se apaziguará. Assim farei com que o Pai se demonstre para contigo cada vez mais amoroso, pela confiança que nele depositas e pela esperança que mostrarás de alcançar consolo somente da parte dele. Sabe que o Pai muito gosta dessas almas e com grande amor as contempla e consola, com desejo que sejas uma destas almas nas quais o Pai se compraz, para que possas receber todas as graças e favores que te mereci. Digo-te que recorras sempre a Ele em qualquer eventualidade e te reveles filha genuína, imitando as virtudes que eu, seu verdadeiro filho e teu irmão, te ensinei, primeiro com obras, depois com palavras. Dorme e vigia. Estando, portanto, no meu retiro e havendo obtido do Pai quanto almejava, após os costumeiros agradecimentos, concedi certo repouso à minha humanidade. Enquanto repousava meu espírito, vigiava, porque nem mesmo o sono interrompeu jamais a mútua conversa entre minha alma e o Pai. Está unida ao Verbo, jamais esteve ociosa, mas sempre obrou pela salvação dos homens. Ora rezava por eles, ora louvava, ora oferecia e sempre amava o Pai. Fazia tudo isto primeiro para dar glória ao Pai e depois para aplacá-lo e fazer com que seja misericordioso para com meus irmãos, pois as misericórdias do meu Pai relativamente às criaturas foram todas impetradas por mim, uma por uma, no tempo em que vivi sobre a terra, conquanto pudesse, com um só ato merecer e obter para meus irmãos tudo, não obstante quis, durante o tempo em que vivi na terra, orar pelos homens e alcançar-lhes as graças em geral e em parte na terra, orar e alcançar, em particular, por cada um por um, por ser tal a vontade de meu Pai, a fim de que conheçam os homens quanto eu os amei, porque não deixei passar um momento sequer sem me recordar de obrar a sua salvação, de rezar ao Pai por eles e alcançar todas as graças que lhes são precisas para chegarem ao fim para o qual foram criados. No trabalho. Após a minha humanidade ter tomado algum repouso, rendi as habituais graças ao Pai, e já estando na hora de louvá-lo junto com a querida mãe José, recitávamos os louvores divinos, depois as costumeiras ofertas, em nome de todos os meus irmãos. Havendo pedido a bênção de meu pai e a licença da mãe dileta, fui trabalhar com José na pequena oficina. Alegrava-se o bom José em levar-me consigo para trabalhar. Outro tanto sentia pena ao ver-me, em tenra idade tão gentil, cansar-me para aliviá-lo e ganhar o pão. Liquefazia-se-lhe o coração ao ver-me em sua companhia e contemplando os profundos mistérios em mim ocultos, desfazia-se em lágrimas. Bem a miúde, fixando em mim os olhos, ficava imóvel, estupefato. Apazigua as ânsias de amor da mãe. Enquanto lá estava, minha querida mãe trabalhava, corporalmente longe, espiritualmente não distanciava de minha presença, tanto desejosa de fluir dela. Tinha ânsias de amor, eu, convidado por seus castos e ardentes afetos a miúde, e procurava, como que apressado por seu ardente amor. Assim, se temperava um pouco o anelo inflamado com a presença do ente amado. Então pedi ao Pai desse idêntico desejo de amor a qualquer alma que me procure e ama, a fim de que eu, enfocado por seus desejos e amado por seu amor, me veja obrigado a visitá-la frequentemente e a manifestar-me a ela, e fazê-la fluir de minha amável presença. Entre as ânsias amorosas seja consolado o espírito e satisfeito o desejo, e eu tenho gosto de deleitar-me nela. Na verdade, as minhas delícias são entreter-me com meus irmãos, para fazê-los fluir da suavidade de meu espírito.
enquanto eu me elevo com seus anelos, seu amor e sua fidelidade para comigo, no caso de não admitirem no coração outro amor a não ser o meu. Assim como o pai se alegrava ao ver os ardentes anelos de minha querida mãe e o perfeito amor com que me amava, desejava também ele que eu fosse amado e ambicionado por suas criaturas. Gostava que se cumprissem os desejos de meu coração, de manifestar-me a eles e neles deleitar-me. Mostrava-se muito liberal acerca deste pedido. Prometeu-me dar a todos ardente desejo de possuir-me e convidar-me a manifestar-me a eles. Faria com que fruíssem de minha presença, a qual, embora invisível à humanidade, torna-se contudo um tanto visível e clara para o espírito. Por isto, muito se alegra a alma que me possui. Habito nela pela graça e ao amor, e efetivamente alegro-me por habitar nela e fazê-la provar a doçura de minha presença. Vendo eu como o Pai se comprazia em dar a todos os meus irmãos tal graça, alegrei-me imensamente, mas tal alegria foi, no entanto, amargurada ao ver a pouca importância que lhe dariam os meus irmãos, e como a maioria deles a rejeitaria, volvendo seus afetos e anelos para os homens, contemplando mais com sofrer angústias do coração e amargura do espírito, sofrimento habitual de quem quer deleitar-se nas criaturas, do que fruir do genuíno contentamento e das verdadeiras delícias provenientes do fato de que a alma se deleita em mim, ama e deseja somente a mim, único objeto digno de ser amado e desejado por todos. Sentia imensamente este pesar e qualquer me feria o coração, de modo que me mantinha angustiado, vendo-me posposto às criaturas. Rogava por isso ao Pai que os perdoasse, não os castigasse conforme mereciam. Não podia, porém, às vezes, conservar tal oculta pena sem dar algum desafogo ao meu angustiado coração. Fazia-o junto à querida mãe, quando me entretinha com ela sós. Manifestava-lhe a minha angústia e ela, compadecendo-me em grau sumo de minha aflição, me consolava, declarando-me quanto me amava e como me queria com ardor. Sugeria-me que muitos ainda me amariam e desejariam. Deles eu só seria o único objeto de anelo e amor, embora soubesse tudo isso, porque o que minha querida mãe entendia com espírito profético, eu sabia pela divindade que me estava unida. Não obstante, ouvindo afirmá-lo por ela com tanta graça e amor, muito me consolava. Também ela se unia a mim a rezar ao Pai para aplacá-lo relativamente a todos aqueles que são a causa das angústias e amarguras do meu coração. Ofereci-lhe quanto ela fazia para retribuir o meu amor e sua complacência. Alegrava-me muito o Pai com essas ofertas e súplicas, e eu também sentia algum alívio a meu pesar, porque muito me consolava ver o aprazimento de meu Pai. Vai a São José. Tendo agradecido ao Pai tudo o que se dignasse distribuir a meus irmãos, e pelo consolo que fazia meu coração experimentar por seu prazer, apertava-me da mãe para ir de novo ajudar a José no trabalho. A mãe dileta muito sentia ficar sem minha presença, mas a caridade para com seu esposo José fazia com que simultaneamente se alegrasse com o bem dele, de que eu me ocupasse em ajudá-lo. Ficava pesaroso também quanto à minha humanidade ao afastar-me da querida mãe, mas a caridade que dedicava a José, uma vez que tinha de ajudá-lo no trabalho, segundo a vontade do Pai, induzia-me a deixá-la sem delongas e aproximar-me dele. Oferecia ao Pai esta pronta obediência e carência de prazer, tanto meu como da querida mãe, e rogava-lhe que, em virtude disto, se dignasse dar a meus irmãos idêntico sentimento, isto é, procurem todos cumprir os desejos dele. Fique contente a criatura de renunciar ao próprio prazer em vista da ajuda e utilidade do próximo. Como eu via que todos meus irmãos muito falhariam neste ponto, sentia imenso pesar e procurava satisfazer por eles, abstendo-me sempre do que podia trazer consolo à minha humanidade e oferecendo-o ao Pai, em nome de todos. Conforme te disse muitas vezes, encontro minhas delícias em entreter-me com os filhos dos homens, meus irmãos. Podes crer que bem mais me deliciasse e apreciasse entreter-me com a querida mãe, criatura tão digna e perfeita. Se é com muito gosto que se trata com quem é semelhante a si, pode julgar com que gosto eu tratava e me entretinha com ela, tão semelhante a mim nas virtudes e na perfeição.
No entanto, renunciava frequentemente às delícias que encontrava em entreter-me com ela para satisfazer ao Pai pelas faltas de meus irmãos neste ponto e reparar as falhas deles no cumprimento da vontade do Pai. Fazia-o ainda para deixar a todos os meus irmãos exemplo tão santo da renúncia ao gosto e à satisfação própria para ajudar e aliviar o próximo, e com isto cumprir os desejos e a vontade do Pai. Alivia e alegra São José. Ao voltar para junto de José, alegrava-me novamente o seu espírito. Encontrando-o às vezes muito cansado, não só o ajudava, mas minorava-lhe a afã experimentado no trabalho, porque era também ele de natureza gentil, dotado de pouca força para seu pesado mister. Uma vez que a parcimônia do alimento não lhe subministrava forças, sofria muito no labor. Minha presença, todavia, o revigorava assaz, e com o vigor do espírito também a sua humanidade era confortada e fortalecida. Com meu auxílio, tudo se lhe tornava fácil. Vida bem ordenada. Minha querida mãe tinha o encargo de anunciar as horas estabelecidas para o louvor divino, como também as destinadas à alimentação e ao repouso. Sendo ela nisto muito atenta, tudo andava em perfeita ordem, não descurava um minuto sequer do tempo por nós estabelecido, porque a mãe diligente em tudo era muito atenta. Às horas determinadas chamava com muita graça a sua voz, tanto José como eu prontamente acorríamos. Este modo de viver até agora descrito durou todo o tempo em que morávamos juntos. Desde o primeiro dia em que se estabeleceu entre nós o modo de viver, não foi omitido um só ponto até o fim. Também eu, ao tratar intimamente com o Pai, jamais alterei o ritmo que até agora te declarei, mas em cada momento da vida agi em prol dos meus irmãos, e orando sempre por eles, obtive-lhes a multidão de graças e misericórdias, de que agora fluem e hão de fluir enquanto durar o mundo. Falta o alimento necessário. Acontecia, contudo, muito frequentemente que a hora do almoço não havia, perdurando nossa grande pobreza, então a querida mãe nos chamava com habitual alegria e imperturbabilidade, embora o seu coração muito se afligisse por não poder suportar que me faltasse a comida indispensável ao sustento da minha humanidade. Quando íamos para a refeição com grande humildade, dirigia-se a mim dizendo: "Filho, nada temos para comer." Eu, às vezes, conforme sabia ser a vontade do Pai, sem a qual nada fazia, pedia ao Pai nos enviasse alguma refeição por meio dos anjos. Outras vezes, por intermédio de suas criaturas, como esmola, e de outras, fazia um discurso sobre a mesa celeste, ao redor da qual se saciam plenamente as almas bem-aventuradas, num banquete de inestimável consolação. Com isto ficavam corporalmente saciados e espiritualmente enriquecidos. Depois, com muita alegria, rendíamos juntos as devidas graças ao Pai, que se dignara saciar com um alimento inteiramente espiritual até a natureza humana. Quando isto sucedia, suplicava ao Pai fazer de modo idêntico a todos os pobres necessitados, que não tendo por vezes com que comer, não encontrando subsídio algum, justamente dele esperam novas forças para sua natureza, a fim de não sucumbirem à dura e continuada necessidade. De fato, vi então que o Pai daria a muitos esta graça. Ainda a muitos outros enviaria a comida necessária por meio de seus anjos, quando a necessidade houvesse requerido, e quando quem se encontrasse em tal necessidade tivesse posto toda a confiança no Criador. Por tudo rendia graças ao Pai, em nome de todos os que receberiam esta providência paterna. Ainda rogava que se compadecesse de todos os que, tendo pouca fé e menos confiança em sua providência, tornam-se indignos do tamanho favor. Encanto dos clientes. Quando estava trabalhando com José na oficina usual, era muito observado por alguns que vinham encomendar algum trabalho. Os corações ficavam encantados ao ver a modéstia, a graça, a majestade e a beleza do meu semblante, a jovialidade com a qual a todos me apresentava. De propósito procuravam a José para ver-me, e porque, se alguém sofria tribulação ou aflição, só de olhar-me ficava consolado. Uns, advertidos disso, vinham com frequência sob pretexto de encomendar algum trabalho. Detinham-se a observar a minha pessoa, e eu, com todo amor e graça, os mirava. Jamais veio alguém àquela oficina que não partisse inteiramente consolado. Eles, porém, acreditavam que isto procedia da beleza e da graça do meu semblante, sem deixarem a penetrar o que havia de mim escondido, a divindade. Não deixava, contudo, de pedir ao Pai lhes inspirasse ao Espírito aquilo que no decorrer do tempo haveriam de crer.
isto é, pensar que na verdade podia ser o Messias prometido. Efetivamente, o pai o realizava, mas este pensamento não lhes perdurava muito na mente, porque, averiguando a pobreza e a humildade do meu nascimento, não queriam persuadir-se de que o Messias tivesse vindo ao mundo em tamanha humilhação e abaixamento. Via desde o princípio a pouca ou nenhuma fé que depositariam em mim, quando a hora determinada por meu pai me manifestasse a eles. Grande pesar causava-me ao coração tal dureza e incredulidade dos conterrâneos, que, mais favorecidos do que todas as nações, não reconheceriam nem estimariam tal favor. Ao invés, abusariam assaz da graça tão especial, quando viesse o tempo na qual antes me odiaram e se revoltariam contra mim. Tal aflição muito me angustiava o coração, embora já conhecesse a ingratidão, dureza e malignidade que, na ocasião dada, usariam contra mim. Tanto mais os considerava com amor e compadecia-me muito de sua miséria. Jamais me apresentei irado contra eles, mas com vísceras de piedade compadecia-me. Vendo-lhes a necessidade, suplicava ao Pai o socorresse a todos. Ainda para os enfermos impetrava frequentemente a saúde com as minhas preces ao Pai, uma vez que eles não sabiam nem entendiam de onde vinha-lhes o remédio. Agradecia por eles ao Pai tudo o que se dignava lhes distribuir por amor de mim. Os pecadores vão a Jesus. Às vezes, vinham alguns que estavam no desfavor de meu Pai por terem a alma contaminada pelo pecado e habituada ao mal. Esses, ao olhar-me, ficavam aterrorizados e compungidos, porque, conforme disse, os pecadores em minha presença ficavam muito temerosos, causando-lhes grande confusão à minha majestade. Partiam arrependidos quando vinham eu já rezado por eles ao Pai, a fim de que se dignasse iluminá-los e, na presença do verdadeiro sol de justiça, reconhecessem à luz divina os próprios erros. O Pai muitos me consolava e, com graça particular, concorria para a conversão dos que se aproximavam de mim e pelos quais muito rezava. No dia em que devia vir alguma alma que estava no desfavor de meu Pai, eu já o sabia, e na noite antecedente nunca repousava e tanto orava ao Pai que, movido à piedade, prometia-me a conversão dela, como de fato depois realizava. Estava depois durante o dia na oficina, ocupado no trabalho das mãos, mas com o coração voltado para aquele que esperava com ânsias para convertê-lo à nova vida. Como ainda não chegara o tempo no qual poderia falar, estando em silêncio, devia realizar aquela conversão só com a minha presença. Por isso, tanto mais eficaz devia ser a graça para poder agir naquela alma. Não sossegava diante do Pai enquanto ele não concedesse tal graça àquela alma. Obtido, pois, ao meu intento, retirava-me à parte, prostrado por terra, rendia ao Pai as devidas graças, também por parte do convertido. Não sabia que este último dom de lhe provinha tamanho dom, mas mesmo que lhe havia merecido, nem ao menos fazia a parte que devia ao meu Pai, e eu supria por ele em tudo. Pedia ao Pai que lhe desse a perseverança em sua graça. Muito me consolava quando me ocorriam ocasiões semelhantes de reconduzir ao caminho da verdade as almas errantes. Era muito grande o meu desejo de que o Pai fosse por todos conhecido, amado e temido. Também desejava a salvação de todos os meus irmãos, pelos quais me havia encarnado. Vendo realizados os meus justíssimos desejos, muito me consolava, suplicava depois ao Pai se dignasse outorgar às almas dos justos a graça de excitarem, com a sua presença nas almas dos pecadores, o sentimento de compulsão e confusão de seus erros. Visto que no justo a graça a divina habita, pedia que esta fosse operante não só para com o justo, mas onde ele permanece, mas ainda para o réu, quando se encontra diante daquele. Ficasse o pecador confuso e arrependido do erro. A graça divina que habita na alma do justo fala-o crescer na virtude e o dispõe a receber novos aumentos de graça, pelas virtudes que vai praticando com a ajuda da mesma. Assim, no pecador, vai operando os seus efeitos admiráveis, estímulos para o coração, remorsos pungentes de consciência, confusão de seus erros e efeitos que o pecador, na verdade, vai experimentando em si mesmo, quando se encontra na companhia e na presença de uma alma verdadeiramente justa e repleta da graça divina. Se o pecador não se endurece, mas cede aos impulsos da graça divina, facilmente se converte com a presença e convivência de uma alma justa e santa. Vai se justificando e santificando. Meu Pai prometeu, quanto lhe pedi,
e falo com muita liberalidade, pois seguem-se muitas conversões de pecadores só da visão de uma alma justa e santa. Quando isto não sucede, a razão está em que o pecador transforma em mal as obras da graça divina e resiste mais ainda aos seus impulsos. Em consequência, permanece na própria miséria e obstinação. Há muitos destes no mundo. Não terão, porém, que se queixar, porque não faltam no mundo as almas santas, das quais sempre recebe censuras a sua iniquidade. Por mais que essas fiquem em silêncio, seu aspecto basta para torná-los confundidos e excita-lhes a compulsão no coração. Se quiserem confessar a verdade, mal podem suportar-lhes a presença. Jesus e as almas boas. Agradecia ao Pai quanto se dignara distribuir a todos os meus irmãos, principalmente pelas graças que daria a todas as almas justas. Com muito afeto agradecia-lhe por estas, que eu muito amava, vendo que também meu Pai se haveria de comprazer intensamente nelas e com gosto habitaria nestas almas por meio de sua graça. Sentia imenso gosto em ver os favores e as graças que meu Pai concederia às almas que o temem e amam. Oferecia-lhe esta consolação e gosto em suplência por todas as almas que, ao verem alguma favorecida por meu Pai, enriquecida de seus dons e graças, sentem desprazer e inveja, ao invés de se alegrarem e agradecerem ao Pai Celeste, que se dignou distribuir graças e favores a uma pessoa de sua condição. Como desagrada muito a mim e ao meu Pai a paixão da inveja, que sob máscara de emulação santa cega a muitas almas e torna-as escravas. Procurava com minhas súplicas junto ao Pai, fosse ela extirpada efetivamente de todos os corações, por meio da graça divina e de suas luzes, pudessem todos chegar a conhecer esta paixão, tal qual é na verdade, e combatê-la, excitando a si mesmos um regozijo muito grande ao verificar que o próximo é favorecido por Deus, como se aquele bem lhe fosse próprio. Mas, por mais que eu oferecesse e rezasse em vista dessa graça e destas luzes, não pude obter das criaturas o que alcancei do Pai. Porque se o Pai não me negou as graças e as luzes necessárias a cada um, os meus irmãos, por abuso delas, me negam aquilo que muito desejo deles, a saber, que se alegrem com o bem espiritual do próximo e alegrem-se muito por ser este um bem inteiramente perfeito e santo. Efetivamente, sofria muito pesar de todos os modos, vendo que os meus irmãos, em maioria, não agiriam de acordo com os meus desejos e as luzes e graças que lhes mereci, e sim conforme lhes ditasse o seu amor próprio e as paixões desregradas e dominantes. Consolava-me, porém, ao ver alguns que utilizariam tão bem as luzes e as graças que eu lhes ia merecendo e secundariam os desejos do meu coração. Era tão grande a consolação que este me traziam que a miúde envolvia o olhar para eles. Já os via a todos e amorosamente apertava-os ao peito, recomendava-os ardentemente ao Pai, decidindo fazê-los experimentar a doçura e a suavidade de meu espírito. Olhava-os como irmãos caríssimos e filhos diletos de meu Pai, e com eles muito me consolava. De algum modo se suavizava a amargura e o desgosto que experimentava por todos os outros irmãos descuidados e desobedientes às leis do meu divino Pai. Assim os justos sempre trouxeram consolo e alegria a meu coração, e os pecadores sempre o desgostaram e amarguraram. Com tudo isso, porém, meu coração jamais se irou contra os pecadores, mas sempre orou por eles e amou ardentemente o Pai, em suplência por aquele amor que tão injustamente lhe negam. Pedia ao Pai prece aos meus irmãos idêntico sentimento, isto é, um coração todo amor e caridade para com os que se desgostam e amarguram. Não só roguem ao Pai que os perdoe, mas procurem ainda amá-lo ardentemente para suprir com tal amor o desgosto que os outros lhe causam. O Pai prometeu-me atender esta prece e fez-me ver como o executaria fielmente. Mostrou-me ainda como em poucos isto se realizaria, porque a maioria queria consentir nas próprias paixões e não receberia a graça para este particular meu Pai lhes concederia. Estando por isto aflito, como de costume, não deixava de agradecer ao Pai pela graça. Embora para muitos fosse inútil, tal fato não dependia do Pai, mas daqueles que não queriam aproveitar auxílios tão válidos e meios tão potentes. Alegria de Jesus e de Maria. Após
ter obtido tudo o que havia requerido de meu pai, e haver ocorrido quanto descrevi acima, ia ter com minha querida mãe, e manifestava-lhe a alegria do meu coração, pois consolava-me muito haver conseguido a conversão de um pecador. Embora ela tudo penetrasse com seu espírito e se alegrava, acrescia-lhe assaz a consolação ver-me e ouvir as minhas palavras. Muito frequentemente tornava-a participe desta alegria, assim como era participe de minhas dores e das angústias que meu coração a miúde experimentava diante da obstinação dos pecadores e por ver meu pai tão ofendido e desonrado por eles. A consoladora dos aflitos. José não entendia tudo isto, mas percebia bem minha tristeza ou meu consolo. Por isso, recorria inteiramente humilde à querida esposa para saber qual o significado, ou ficava muito receoso ao ver-me triste, na dúvida de ter me desgostado. Mas a querida mãe o consolava e lhe explicava alguma coisa para consolá-lo e dissipar o receio que lhe feria o coração. Eu não desempenhava este papel junto de José por querer que minha mãe, querida, desde então tomasse posse do lugar de consoladora dos aflitos. Pedi ao Pai para minha querida mãe o privilégio de ser a consoladora de todos os aflitos. Por isso, quem desejar ser consolado, recorra a ela. Entreguei em suas mãos a liberdade e o poder de consolar a qualquer um que a ela recorra. Ela aceitou de bom grado o encargo, por saber que tal era a minha vontade e a do Pai. Não deixa nem jamais deixou de praticá-lo de maneira excelente. De fato, não houve, nem haverá alguém que, recorrendo a ela com fé, não seja inteiramente consolado. Alegria de José. Louvávamos unidos em seguida ao Pai por todas as graças que me concedia para os meus irmãos, e nestes louvores afervorava-se muito o espírito da minha mãe, e cada vez mais gosto ao Pai e a mim. Alegrava-me muito por este motivo também o seu esposo José, e frequentemente entendia os júbilos de seu espírito. Qual esposo caríssimo, era tal o prazer de José de estar na presença de sua amada esposa, que teria escolhido fazer ali sua perpétua morada. Não dava, porém, muita expansão a este desejo, porque já sabia ser-lhe reservado um prazer assaz maior, a visão de Deus. Teve bem claramente este conhecimento pelo intercâmbio tão familiar que mantinha comigo. Daí, estando quase sempre na presença do sol divino, ficava bem iluminado e por esta luz compreendia perfeitamente qual seria o regozijo quando tivesse contemplado com a face revelada. Tempo veloz em companhia de Jesus. Nesta maneira de viver, passávamos nossos dias, os quais sempre pareciam à querida mãe e a José menos do que instantes, pela consolação que sentiam em estar em minha companhia. Reconheciam também a própria fortuna, que frequentemente, genuflexo em terra, rendiam afetuosas graças ao Pai e a mim. Com palavras interrompidas por suspiros e lágrimas de júbilo, falavam-me da obrigação infinita que haviam contraído com o Pai por lhes haver entregado em custódia e comigo, porque me dignara estar junto deles, e mais ainda, por ter me reduzido a viver submisso a eles. Nestas ocasiões, animava-os e ajudava-os a agradecer ao Eterno Pai. A eles muito se alegravam, sabendo sempre assaz valiosos, junto ao Pai, meus agradecimentos, com os quais podia aplacar-se e satisfazer-se relativamente ao que lhes havia ortogado. O nome de Jesus causa doçura. Quando me chamavam pelo nome de Jesus, realizava-se perfeitamente o que está escrito a respeito deste nome. Ao proferi-lo, enchia-lhes de júbilo o coração, o paladar sentia doçura, o ouvido percebia a melodia e o espírito exultava. Quando eu me detinha em retiro a tratar a sós com meu Pai, e eles experimentavam qualquer angústia, proferiam o meu nome, e com isto ficavam consolados. Ao chamar-me, depois pelo nome de filho, nascia-lhes no coração amor mais ardente a mim. Quando queriam fomentar a chama do amor, que julgavam ir se extinguindo, porque o amor jamais se contenta e por mais que vá crescendo, sempre ambiciona aumentar. Chamava-me pelo nome de filho. Assim, apaziguavam-se-lhes os anelos de amor, porque sentiam-no inflamar-se com veemência. A querida mãe, porém, sabia exatamente quando era vontade de meu pai que ela e seu esposo sofressem alguma tribulação. Então, faziam-me companhia nas aflições e angústias do meu coração, abstendo-se de proferir estes nomes com a boca. Avisava-o também a José, exortando-a
a sofrer a angústia que o pai lhe enviava para dar-lhe ocasião de mérito, e José, em tudo obedientíssimo à esposa, fazia tudo o que ela lhe aconselhava. Nestas ocasiões, pois, volvia meu pensamento aos meus irmãos e desejava que também eles experimentassem de algum modo o que provava minha querida mãe e seu esposo José. Pedi ao Pai concedesse graça semelhante a todos os meus irmãos e dar-lhes idêntico sentimento, especialmente aos que me amam. Fizesse-lhes experimentar a doçura e a amabilidade que encerra o meu nome, se for invocado com amor. Sinta o coração grande júbilo e o paladar da alma doçura, de modo que qualquer outra suavidade ceda-lhe lugar e pareça amargura tudo que lhe oferecer o mundo em matéria de doçura. Percebam melodia através do ouvido, da maneira que contentas espiritualmente. Não cuidem de ouvir discursos que possam trazer-lhes consolações mundanas, e em tudo fiquem consolados ao proferirem meu nome. Prometeu-me fazê-lo, Pai, e de fato não deixa de realizá-lo. Bem o experimentam as almas amantes e fiéis. Efetivamente, ao proferirem o meu nome, ficam muito consoladas e inflamadas ainda em meu amor. Se não se reproduzem em todos estes efeitos admiráveis, a razão é que não me amam e vão procurando em outros objetos a sua consolação. Isto é, cheias de gostos mundanos, não podem perceber os gostos celestiais que traz consigo a doçura do meu nome. Apostolado de Maria. Minha querida mãe ia se exercendo nos trabalhos para ganhar também ela o pão. Jamais saiu à procura de trabalho, mas quem o queria vinha procurá-lo para uma encomenda. Ela mesma mo pedira, porque era muito modesta e completamente retirada e não queria andar pelas casas dos outros. Fiz-lhe esta graça, pedindo-a a meu pai. Desejava ainda que na ocasião em que viesse alguma vizinha ou outra levar-lhe trabalho, ela se entretivesse de assuntos santos e ao ver a minha pessoa se inflamasse de amor ao pai e a mim. De fato, assim acontecia com frequência. Ao virem trazer-lhe ou buscar os trabalhos, com elas se entretia, falando-lhes das grandezas de misericórdias do Pai e da obrigação de observarem a lei divina. Os corações das que se achavam em estado de graça ficavam muito inflamados. Achava-me a miúde presente e a minha presença incutia-lhes no coração amor santo e reverencial para comigo. Admiradas da graça e amabilidade de minha pessoa, denominavam feliz a querida mãe, por ter tal filho, e com muito gosto se entretinham. Não houve uma que não ficasse admirada e consolada por ter conversado com ela e por ter fluído da minha presença. Em verdade, os discursos da querida mãe arrebatavam o coração de quem a escutava, porque, estando-lhe o coração inflamado de amor divino, que não podia ficar escondido, alastrava-se muito e inflamava-se quem a ouvia. Os louvores que lhe tributavam, referia-os todos ao Pai e dava que também elas o louvassem e magnificassem. Qual origem o doador de todo bem? Rogava eu, então, ao Pai que concorresse com a sua graça e com suas luzes, para que naquelas almas aumentassem o fervor e a caridade, e elas aproveitassem de quanto haviam ouvido. O Pai secundava largamente as minhas preces. Ia, portanto, a querida mãe, preparando-lhes os corações para receberem o Messias quando se houvesse manifestado claramente. Dizia-lhes que já chegara o tempo das promessas divinas e por isso se dispusessem a recebê-lo e reconhecê-lo. Eu então suplicava que lhes iluminasse as mentes, a fim de crerem enquanto a mãe dileta manifestava e formassem a respeito dela o conceito devido, não a olhando nem considerando como simples mulher, mas como um prodígio da graça divina. Na realidade, tinham-na em alto conceito. Fremia por isto o inimigo infernal. E quando elas partiam da presença da querida mãe, ia semeando-lhes na mente pensamentos muito contrários à santidade da mesma. Insinuava que não deviam dar crédito às palavras de uma simples mulher, incitando nos seus corações aversão para com ela. Orava por elas e pedia ao Pai desse-lhes virtude e força para resistirem às perseguições do inimigo infernal. O Pai não deixava de assisti-las com a graça, de modo que saíam vencedoras. O inimigo era muito abatido e debilitado pela força de minhas orações e das preces de minha querida mãe. Como não sabia de onde lhe viesse aquele abatimento, fremia e enfurecia-se contra mim e contra minha querida mãe, porque vendo resplandecer em nós tanta virtude e tanta humildade, não podia suportar essa visão e receava muito a própria perda, como de fato depois lhe aconteceu.
Orava ao Pai que mantivesse sujeito este feroz dragão com o seu poder, para que não fizesse tantas devastações entre as almas que eu viera salvar. Permitiu-lhe, porém, o Pai que se enfurecesse tanto para dano meu como para o da dileta mãe, a fim de que fosse melhor vencido e confundido, para dar à querida mãe ocasião de merecer por ser perseguida e desacreditada pelos malvados mais de uma vez. Assim, de fato, sucedeu quando o inimigo se punha a instigar os de seu partido, sublevando contra a mãe querida e contra mim, falando muito de nós, e ia espalhando pela cidade que eu era um ocioso, não prestava para nada, e minha mãe me educava tão mal que punha o pobre pai a labutar para manter-me, e etc. Essas detrações contra mim causavam grande pesar ao coração da minha querida mãe. Muito rezava por eles, pedia ao Pai não permitisse ser ele tão ofendido na minha pessoa e na de minha querida mãe. Apresentava-lhes fervorosas orações por todos aqueles que falavam tão mal e pedia-lhe desse luz, a fim de que se arrependessem dos próprios erros. Tanto rezava ao Pai que obtinha quando almejava, pois em virtude de meu sofrimento e de minhas súplicas, o Pai se aplacava. Mansidão de Jesus e de Maria. De fato, os mais furiosos vinham à oficina de José para carregar-me de injúrias e ofensas, e eu ficava a olhá-los com um coração cheio de amor para recebê-los e convertê-los. Quando chegavam à minha presença, era o primeiro a contemplá-los amorosamente e saudá-los, e eles, com o meu olhar e minha saudação, ficavam arrependidos e transformados. Pelo concurso da graça divina, implorada por mim, confundiam-se no próprio erro, ficavam humilhados e partiam compungidos. Eu, agradecendo ao Pai, pedia-lhe que não os abandonasse, mas continuasse com suas misericórdias, como realmente ele fazia. Assim o inimigo era vencido e envergonhado, mas não cessava de andar maquinando novas insídias para excitar tumulto, tornar odiosa a minha pessoa e desacreditá-la naquelas regiões. Não podia suportar tanta luz, virtude e humildade. O mesmo faziam os que ele havia incitado contra a querida mãe. Porque quando vinham para censurá-la e desafogar a ira que o inimigo fizera nascer nos seus corações, apenas a viam, ficavam aterrorizados e arrependidos, e muito mais ao ouvirem a doçura e a amabilidade de suas palavras e a elevação da sua celestial doutrina. A dileta mãe os admoestava com grande caridade, fazia-lhes conhecer as insídias do inimigo infernal e instruía-os como se deviam comportar para vencê-lo e abatê-lo. Vendo-os tão contritos de seus erros, animava-os e confortava-os. Partiram bem diferentes do que eram ao chegarem. Crescia muito a estima e a veneração para com ela. Se alguns eram pobres, dava-lhes alguma esmola, privando-se do pouco que tinha para consolá-los. Tal era a recompensa que recebia de nós, quem nos havia tratado mal e detraído de nós. Procurávamos sempre retribuir com graças e benefícios a quem nos havia ofendido. Oferecíamos ao Pai nessas nossas abstenções e sofrimentos em desconto de suas culpas, louvando-o e bendizendo-o em meu nome e em nome deles. Nestas ocasiões, pois, ouvi o pensamento ao bem de meus irmãos. Pedi ao Pai desse a todos os que são maltratados e caluniados um coração pacífico e longânime. Não se irassem contra os que falam mal deles, apesar de serem inocentes, não ressentissem, mas suportassem tudo com alegria de espírito, eles se mostrassem pacíficos e caridosos com aqueles que o maltratavam, impetrasse-lhes do meu Pai o perdão e arrependimento, fizessem muitas e fervorosas orações por eles, supliquei-lhe, ainda desse luzes aos que tivessem ofendido e maltratado, a fim de que, ao verem a virtude praticada por um sofredor, se arrependam dos próprios erros, humilhem-se e fiquem contritos, mudando o modo de pensar. Detratores se tornem propagadores das virtudes daqueles e da paciência mantida diante de suas detrações. Suplicava muito ao Pai por este particular e oferecia-lhe minha paciência com todas as outras virtudes praticadas para que se dignasse conceder-me tal graça em prol de meus irmãos, que por si mesmos não a teriam podido merecer, nem seriam capazes de praticar essas virtudes sem uma graça especial de meu Pai que eu lhes obtive. Depois de muitas oferendas e preces, vi então as abundantes graças que a cada um distribuiria meu Pai neste particular e alegrei-me. Minha alegria, porém, foi muito amargurada ao ver que poucos a aproveitariam,
porque a maioria deles, zelosos por seu bom nome, nada querem suportar, irando-se contra quem deles fala mal. Esta paixão tem sobre eles mais força do que a graça concedida pelo Pai e deixam a paixão e a ira prevalecerem sobre a graça divina. Com isso, prejudicam-se a si mesmos, porque dispensam o cuidado que o meu Pai teria de defendê-los e de restituir-lhes o bom nome e o crédito junto de todos. Fazem com que os que falaram mal deles não se arrependam e, por conseguintes, não são propagadores de suas virtudes, porque não as praticam. Sentia com isso pesar tanto ou maior devido à grande solicitude com a qual lhes merecia estas graças. Não só merecia as graças, mas deixava os exemplos, fazendo tudo para o seu proveito e instrução. Procurava satisfazer ao Pai, pela graça a eles concedida, uma vez que muitos a desprezariam. Mostrava-me pronto a satisfazer a divina justiça, dizendo ao Pai irado: Pai amantíssimo, aplaque-se a vossa justíssima ira, porque virá o tempo em que eu darei plena satisfação à vossa justiça por todos os meus irmãos, assumindo todas as suas culpas. Sacrificar-vos-ei minha vida numa cruz. Ao proferir tais e ainda outras palavras, o Pai ficava aplacado e amorosamente me abraçava. Pedia-lhe então que me desse a consolação de abraçar em minha pessoa também a todos os meus irmãos, cujos débitos já assumi e cuja pessoa representava. O Pai me atendia sem excluir um só, e eu muito me consolava, mas tal consolo era amargurado, porque naquele instante o Pai fazia-me ver que, apesar de abraçar a todos com misericórdia, muitos se distanciavam e fugiam dele, e espontaneamente se perdiam. Já disse que jamais tive neste mundo consolação não acompanhada da grande amargura, porque os pecadores obstinados sempre causam labuta e aflição ao meu grande coração. Mas nessas ocasiões causavam muito mais por ver o Pai, toda misericórdia, amor e caridade para com eles, enquanto estes são tão cinicamente se dirigem contra o Pai e espontaneamente querem se perder. São José, coadjutor da salvação. Depois de ter conseguido quanto manifestei, louvava o Pai com novos cânticos unidos à querida mãe e a José, seu fidelíssimo esposo. Apesar de José não querer o que eu fazia com o Pai, não saber o que eu fazia com o Pai, minha querida mãe frequentemente o informava de quanto era realizado, a fim de que louvasse e agradecesse ao Pai o que se dignava outorgar-me em prol do gênero humano e praticasse tais atos de caridade para com o próximo, isto é, orasse por ele e pedisse as graças que soubesse serem necessárias para a eterna salvação. A esposa informava-o muito bem e ensinava-lhe o modo de comportar-se em relação a ele junto ao Pai. Ele cumpria perfeitamente o quanto lhe era ensinado. Terminados, pois, os cânticos de louvor, meu Pai mostrava sua complacência, infundindo-lhes nas almas novas graças de júbilo inexplicável. Por esta função, a miúde, ficavam absortos e quase ébrios de amor. Exclamavam: ó, quão suave e deleitável, ó Senhor, o vosso Espírito! Repleto de santo desejo de que todos participassem dele, apresentavam ardentes súplicas ao Pai. Acompanhavam-me nas orações, muito me comprazia com isso e rogava ao Pai desse idênticos sentimentos a todas as almas que experimentam sua doçura e amabilidade, a fim de que rezem e desejem a participação de todos na mesma suavidade e doçura, das quais foram feitos partícipes, e assim, ao experimentarem sua amabilidade e doçura, mais o louvem e exaltem. Bom uso do tempo. Voltava depois a querida mãe ao trabalho e eu ia com José executar a tarefa de carpintaria. Tão bem empregávamos o tempo que jamais perdíamos ociosamente um só momento. Oferecia ao Pai essa pontualidade no bom emprego do tempo, em desconto e suplência por todos aqueles que o empregam tão mal, e até com ofensa a quem lhe o concede, por não o aproveitarem e regatearem sobre a própria salvação eterna. Cruciava-me o coração a pena de verificar como a maioria de meus irmãos gastariam tão mal o seu tempo e perderiam tão ociosamente, visto ser tão precioso e, uma vez perdido, não poder ser readquirido novamente. Desejava que todos o utilizassem bem, rogava muito ao Pai estimulasse o coração de todos a aproveitarem-no e os iluminasse para conhecerem a preciosidade do tempo. Via que o Pai não deixaria de fazer quanto lhe pedia.
Realmente, em muitos causariam impressão os estímulos e luzes por ele concedidos. Haveriam de empregar frutosamente o tempo e assim adquirir um acúmulo de méritos. Por isto, alegrava-me e agradecia ao Pai. Vi ainda a grande multidão daqueles que abusariam e perderiam para seu próprio dano e ofensa ao meu Pai. Sentia imenso pesar, tanto mais que viria a hora em que, diante do tempo tão desperdiçado e esbanjado, tê-lo-iam desejado, a este não seria concedido. Procurava dar ao Pai toda a glória e honra que no tempo mal empregado e perdido, meus irmãos lhe negavam a satisfazer por eles a justiça divina. Todo mal se reverte para quem faz o mal e utiliza-o, e perde-o ociosamente, pois a divina justiça já foi por mim plenamente satisfeita com as ofertas feitas naquele tempo que tão bem empreguei. Jamais perdi um só momento inutilmente. Vendo o Pai esta plena satisfação, grande era o aprazimento que tinha em mim e muito maior o amor que me mostrava. E eu pedi-lhe transferir este amor para meus irmãos, concedendo-lhes quanto eu por eles pedia. Realmente o Pai amoroso mostrava-se muito pronto a conceder-lhes todas as graças por mim reclamadas para eles, de modo que, se as criaturas não colocassem impedimento de sua parte, seriam cumuladas de todas as graças que lhes mereci. Era este o pesar que muito me cruciava, como eu as desejava tais, e elas se deleitariam com o fruto não só de meus méritos, mas também das graças que lhes merecera, vendo-as privadas dele por própria culpa. Tinha imenso pesar. Sentia, porém, algum consolo ao ver algumas tão bem empregariam o tempo e com todas as suas possibilidades procurariam imitar-me e utilizariam as graças que eu, com tanto amor, lhes havia merecido. Por esta razão, rendia graças ao Pai e pedia-lhe desse-lhes novos auxílios e graça maior. A oficina de José. Estando logo a trabalhar com José, acontecia frequentemente, ao que lhe faltarem as coisas necessárias para o trabalho, e não tendo com que comprá-las, por causa da pobreza, voltava-se para mim cheio de confiança e esperança, e manifestava-me a necessidade, dizendo amorosamente: Filho, vós sois o Senhor de todas as coisas criadas. Vede a necessidade que tenho, por este motivo vos peço dignar-vos prover-me, para poder exercer o ofício e ser-me possível ganhar o pão cotidiano com vosso auxílio. Então, vendo-lhe a fé e confiança, pedi ao Pai se dignasse provê-lo. Embora pudesse de modo absoluto atender a todas as suas necessidades, não o fazia, contudo, sem o beneplácito do Pai Celeste, porque em todas as coisas quis mostrar-me submisso a ele e obediente. O Pai me dava toda a faculdade, a fim de que agisse como Senhor absoluto de todas as coisas. Por isso, se faltava a José alguma coisa, eu, com o meu poder, fazia que fosse encontrada. Em muitos casos, multipliquei a madeira que devia servir para o trabalho. Em outras coisas, algumas vezes ainda, o Pai mandava algum de seus anjos trazer-nos o indispensável, como aconteceu relativamente ao alimento para sustentar-nos. Mas isto sucedia quando não havia outro modo de encontrá-lo humanamente. Se isto acontecia, o bom José ficava muito consolado e rendia os devidos louvores e agradecimentos ao Pai comigo e com a querida mãe. Nestas ocasiões, suplicava ao Pai se dignasse dar a todos os meus irmãos confiança semelhante à esperança de sua bondade e providência, para recorrerem a ele em todas as suas precisões. Ele, em consequência, se dignasse provê-los do necessário, prometeu-me fazê-lo Pai, e vi naquele instante que, em verdade, daria todos sentimentos semelhantes, e estava pronto a prover de tudo os que ele recorressem com fé viva. Muito me alegrei de tanta liberalidade e bondade do Pai amoroso e agradeci em nome de todos. Este prazer, contudo, foi muito amargurado por ver a maioria de meus irmãos muito omissos nesta confiança e mais fiados nas criaturas do que em meu amoroso Pai. Não se prevaleciam de sua liberalidade e providência, por conseguinte, não fruiriam daquelas misericórdias que eu lhes havia impetrado. Tinha conhecimento ainda de que faziam grande injúria ao Pai por não confiarem totalmente nele e não recorrerem a ele com viva fé, ciente que isso desagradava muito meu Pai. Pedi-lhe se compadecesse da ignorância e pouca confiança deles, não desistisse por esta razão de provê-los em todas as necessidades. Pedi-o com grande instância, recordando-lhe que eram obra de suas mãos e suas criaturas, e por isso, não obstante a desconfiança deles, não os abandonasse, mas como pai benigno e amante, se compadecesse da fraqueza dos filhos, apesar de o desmerecerem por não reconhecê-lo qual verdadeiro pai e provedor. Por essas reiteradas súplicas, o Pai prometeu-me fazer tudo
o que lhe pedira. Não deixava, de fato, jamais de executá-lo, porque por muitas vias proveu necessário às criaturas, por mais que se portem para com ele quais filhos ingratos e não lhe mostrem a confiança e esperança que na verdade deviam demonstrar. Agradeci em nome de todos ao Pai amoroso. Em todo o tempo que vivi na terra entre os homens, continuei a agradecer-lhe por sua liberalidade e providência, tanto mais louvável quanto se estendem aos filhos mais ingratos e de todo indignos. Exortações à esposa. E tu, esposa minha, não deixes de imitar-me nisto e em todas as outras coisas que te manifestei. Asseguro-te que, além do mérito, darás sumo gosto ao Pai.